Seguindo, e aí nesse caso a gente vai reparar, né, que o desenvolvimento da compreensão bíblica de Deus está caracterizado especialmente pela duplicidade das designações, Javé e Elohim, no que Javé é exclusivamente o nome próprio, enquanto Elohim, embora igualmente usado com frequência como nome próprio, originalmente é designação de gênero. O fato da designação de gênero Deus, que torna, deixa eu ver aqui, o fato da designação de gênero Deus se tornar o nome de um único Deus é característico para o uso linguístico das religiões monoteístas, até porque se você observar Elohim no hebraico, o certo é deuses, porque o in dá a ideia de plural, e aí nesse caso, a gente, só que a religião é monoteísta, então a gente pega uma palavra que tem um significado naquele contexto, mas como a gente vai aplicar essa palavra para o único Deus verdadeiro, então a gente acaba entendendo que, peraí, essa palavra aqui acaba, embora o correto, se a gente for pegar linguisticamente, deveria ser Eloá, né? Então acontece, mas a gente bota para Elohim, sendo que Elohim seria deuses, e nesse caso aqui, mas por quê? Era uma palavra da época, só que essa palavra da época está sendo aplicada, né, no contexto monoteísta, que obviamente não começa monoteísta. Você percebe que Deus chama Abraão num contexto que não era monoteísta, até que a coisa vai começando a se consolidar a partir do chamado, da vocação dele para sair de uma dimensão teológica para outra. E aí, vamos e venhamos, né? Não vamos esquecer, Deus vai se revelando a Abraão. Não é aquele negócio assim, vou pegar um chip, coloquei na cabeça de Abraão, pronto, agora ele entendeu tudo. Não é bem assim. Aí, em relação a esse caso aqui, o fato da designação do gênero Deus se tornar o nome de um único Deus é característico para o uso linguístico das religiões monoteístas. Isso, porém, não muda em nada o fato de que inicialmente se trata, no caso da palavra Deus, de uma designação geral de gênero. Somente a partir daí é compreensível o uso predicativo da palavra, mas também somente sobre essa base se pode tornar compreensível a pretensão monoteísta como tal, a saber, como restrição da categoria da divindade a esse O fato da palavra Deus ter um pronunciado uso pré e extra cristão é condição da compreensibilidade da designação de Javé como Deus, bem como do discurso cristão da deidade de Cristo. Ele também é a condição para a compreensibilidade da afirmação da exclusiva deidade de Javé, do Pai de Jesus Cristo e do Deus triuno. O conteúdo da afirmação reside neste caso na restrição de uma categoria geral a um único caso de sua realização. Nisso certamente está contida uma correção do uso linguístico extra-cristão. Isso, porém, não significa que o emprego da mesma expressão não deveria ser tomado aqui como indício de que se está falando do mesmo. Está se falando do mesmo, sim, a saber, de Deus exclusivamente, no entanto, de outro modo, no modo de uma correção fundamental. Então a gente percebe que, assim, linguisticamente, a palavra Elohim quer dizer uma coisa, a Javé ou Yavé, beleza, tá ali, pessoal. Só que a gente percebe que mesmo a palavra significando mais de um, depois ela começa a significar um só. E aí a singularidade da palavra Deus, como caracterização geral, é importante não apenas para a história de origem do discurso bíblico e cristão de Deus, mas tem importância permanente como condição da compreensibilidade do discurso a respeito de Deus. Nomes próprios são compreensíveis em ligação com designações de gêneros, e isso também vale para o caso específico da limitação da designação de gênero a uma única realização. O conceito divino para a designação de gênero para deuses, todavia, foi substituído na teologia cristã pelo conceito metafísico de Deus, que já contém em si mesmo a unidade do divino como da única origem de um só cosmo. Então, deixa eu ver aqui,
Por possuir igualmente a forma de uma descrição geral, o conceito metafísico de Deus pôde exercer a mesma função na teologia cristã como o conceito geral de Deus nos começos da concepção bíblica sobre Deus, e em especial também para a compreensão da afirmação da única deidade de Javé. Então a gente, por exemplo, observa que tanto lá no Antigo Testamento quanto no Novo havia uma ideia como resultado do texto, da palavra, mas que foi tendo uma compreensão na vivência, na contemporaneidade daqueles escritores, daqueles autores e daqueles ouvintes daquela audiência, entendeu? Então, vou pegar só mais uns 5 minutinhos de vocês, tá bom? Antes da gente ir embora aqui. Só um instante, espera aí, por favor. Deixa eu pegar aqui. E hoje não muda.